Neste terceiro grande bloco, eu falarei sobre a construção de uma consulta simples. Aqui você vai aprender basicamente o que você precisa saber para que você possa construir de forma eficiente consultas no Access. Bom, a primeira coisa que nós faremos agora é criar uma consulta bastante simples. Então eu utilizarei aqui a tabela clientes. Eu vou copiar este valor do código do cliente. Você verá o motivo pelo qual eu estou copiando agora. E tudo que você precisa fazer é ir até a guia criar. E aqui você possui sobre o grupo outro assistente de consulta. Então aqui você tem vários tipos de consultas que o assistente pode lhe ajudar. Assistente de consulta simples, que é o que nós faremos agora. Assistente de consultas de tabela de referência cruzada. Assistente de consulta localizar duplicadas. E assistente de consulta localizar não coincidente. Então nós veremos, como eu disse, assistente de consulta simples. Você clica OK. Nós temos aqui este botão de maior. O botão de maior indica que você passará apenas um campo, ao passo que quando você possui duas marcas de maior, você passará todos os campos. Então neste caso eu quero passar todos os campos. Nós podemos avançar. Aqui você tem a opção de dar o nome de sua consulta. Eu deixarei exatamente como está. E basta agora clicar em concluir para terminar o processo. Agora observe que esta sua consulta, como o nome mostra aqui em cima, clientes consulta, ela é na verdade uma fotocópia da sua tabela original. Então eu posso baixar aqui, como você pode ver atrás, nós temos a tabela original e nós temos aqui clientes consultas. Então é na verdade exatamente uma fotocópia, excetuando apenas aqui a conexão, o relacionamento entre as outras tabelas. Mas isso nós veremos mais adiante como isso pode ser feito. Bom, nós temos aqui então a nossa consulta. Vamos voltar a início e vamos entrar no modo de exibição. Aqui no modo de exibição, você pode, como eu já havia mostrado anteriormente, durante o processo de filtragem, você pode fazer várias coisas. E aqui, diferentemente da filtragem, existem outras opções. Vamos aqui colar então o que eu havia copiado, alf KY, e vamos executar. Como você pode ver, o valor é filtrado. Uma outra coisa que você deve observar aqui na janela de consulta é o seguinte: você tem aqui essa opção mostrar. Observe que eu fiz uma filtragem pelo campo código de cliente. Então apenas retornando aqui, você consegue ainda visualizar o campo código do cliente. Porém, o que você pode fazer, por exemplo, é ocultar este campo. Então, supondo que você tenha uma consulta a qual você precisa utilizar um campo para filtragem, mas este campo não deve ser exibido na sua consulta, tudo que você precisa fazer é desmarcar então esta opção e o campo ele será excluído da nossa consulta, embora ele ainda seja utilizado, né, no fundo para efetuar o cálculo do nosso critério. Bom, então é basicamente isso. A próxima parte que eu mostrarei, que é uma continuação desta, é como você pode conectar num banco de dados externo. Neste caso específico, você pode conectar a diversos tipos de bancos de dados, mas eu farei uma conexão a um banco de dados SQL. Bom, então, antes de eu passar para a parte do banco de dados SQL, deixa eu apenas retornar aqui a nossa parte de design da nossa consulta. Então nós temos nossas diversas opções aqui. Então apenas recapitulando o que você já havia visto, tabela representa o nome da tabela. Então eu poderia, por exemplo, ter outras tabelas aqui na nossa área. Então digamos aqui categorias, por exemplo, e ao selecionar aqui apareceriam as duas tabelas, ao passo que ao selecionar uma tabela, aqui em cima no campo somente aparecerão os campos filtrados pela respectiva tabela selecionada. Nós temos aqui classificação, assim como no exemplo anterior de classificação de dados, você pode utilizar este campo para determinar se ele será classificado de forma crescente ou decrescente. Mostrar, eu já falei, e nós temos aqui também o critério, que é um campo que eu também já havia discutido. Então vamos fechar aqui a nossa consulta. Então nós temos aqui todas as informações para a empresa Alfred Futterkist. E como eu havia dito, nós faremos agora uma conexão de dados
a um banco de dados SQL. Então, a primeira coisa que eu farei é criar um Data Source Name. Nós vamos até aqui o painel de controle, ferramentas administrativas. Observe que eu estou utilizando o Windows Vista em inglês, mas é painel de controle, ferramentas administrativas e aqui as fontes de dados ODBC. E nós vamos até System DSN. Nós vamos aqui adicionar. Você procura agora pelo servidor SQL. Nós daremos um nome. Chamarei isso aqui de SQL Test. O nome do servidor. Obviamente você terá que dar o nome do servidor seu. Eu farei uma conexão utilizando o SQL, ao invés de utilizar uma conexão do próprio Windows. Basta digitar no meu login a minha senha. Próximo. E aqui, modificar o banco de dados padrão. Eu utilizarei o NoFundSQL em inglês. Próximo. Podemos testar. O teste foi bem sucedido. Ok, nós já temos aqui então. Vamos fechar e vamos retornar aqui, portanto, ao Microsoft Access. Então, sob a guia dados externos, nós temos aqui o grupo importar. Nós vamos a ter mais bancos de dados ODBC. A razão pela qual eu utilizei o ODBC é porque é bem mais simples. Então, aqui em cima nós temos fontes de dados da máquina e nós temos aqui então a conexão que nós acabamos de criar. Então, basta clicar OK. Você digita agora a sua senha. E aqui nós temos todas as tabelas dos sistemas. Então, podemos escolher aqui, digamos, categorias. Ok, e a tabela agora ela é inserida aqui no nosso banco de dados. Então, você pode agora utilizar essa tabela que está linkada ao seu banco de dados SQL para efetuar a sua consulta. Mais adiante eu voltarei a questão de como é que você faz essa criação. Na verdade, a criação ela é bastante simples, exatamente como nós já fizemos anteriormente, mas nós olharemos mais em detalhes em relação à construção de consultas no Access.